Então, eu sou a Jennifer, né? Muitos aí já conhecem. Para quem está chegando agora, aqui no Instagram, para quem está conhecendo agora, eu sou diretora escolar aqui do IBDI. Vamos lá, esperando o pessoal entrar. A Carol, a Laisa, a Ivone, a Roberta. E aí, pessoal, me contem. A Lisa. Me contem, são alunos. Estou vendo aqui muitos alunos entrando. Quem aqui já é formado? Vamos ver se a Mari aqui já entrou. Olá, pessoal. Pessoal chegando aí da turma 88. Samara, aluna. Vamos lá, vamos ver se a Mari já chegou por aqui. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que o pessoal vem pedindo bastante pra gente por aqui, que é sobre consultoria online em decoração de interiores. Vamos ver, deixa eu mandar aqui o convite para Mari. Mari já está chegando aqui. Oi, Marcília. Oi, Mari. Oi, cheguei. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Pessoal, tá ouvindo bem a gente? Vão dizendo aqui pra gente se estão nos ouvindo, se tá tudo bem. Boa noite, Silva. Lídia, né? Boa noite. Simone. A Cá. A Léa. Eu acho que o pessoal tá ouvindo. Decorador de Boa eventos, noite, Karen. Bacana. Ah, legal, pessoal. Então, primeiro, para a gente começar, né, a Mari vai se apresentar para vocês, a Mari que a gente ama estar recebendo aqui, designer de interiores, formada pelo IBDI. E esse tema, nossa, Mari, o pessoal tá pedindo super, adora. É um tema que está super em alta agora, né, Jennifer? E é uma opção aí de trabalho interessante, tanto para quem quer contratar, né, um projeto, ou quem sabe nunca contratou um trabalho de um designer ou arquiteto, e meio que experimentar, né? É meio que uma prova, assim, que é super legal, uma opção mais em conta do que um projeto propriamente dito. E também é um produto de ticket mais baixo para o profissional oferecer para os seus clientes, né? Então é algo super legal para a gente estar falando nessa época. Bom, para quem não me conhece, eu sou Mariane Nunes, né? E designer de interiores formada pelo IBDI, já me formei em 2010, então já faz bastante tempo. E trabalho na área hoje como designer e também como criadora de conteúdo aqui na internet, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Então, venho compartilhar hoje um pouquinho da minha experiência aí com consultoria online, né? Compartilhar um pouco e já quero convidar vocês também, quem está atuando na área, para quem está trabalhando já como designer, deixar aqui algumas dicas, vamos trocar figurinha aqui hoje, né? E quem também está pensando em contratar, tem dúvida de como funciona, deixa a pergunta que a gente vai responder. Tem até uma caixinha aqui, né, Jennifer? Para o pessoal. Isso mesmo, tem uma caixinha aqui de pergunta que vocês podem já estar colocando aí as perguntinhas de vocês. E assim, gente, hoje essa live aqui, ela é legal porque assim, ela vai atender em dois aspectos, né? Como a Mari, ela comentou. É tanto para você, né, que procura essa consultoria para aplicar na tua casa, né? Ou se você sabe, se tem alguém aí que está procurando, então já dá essa dica. Ou para você que quer implementar, né, esse serviço no teu escritório, tu queres começar a trabalhar com isso. Até, pessoal, dei um print aqui da live, marquem o IBDI Oficial, marquem a Mariane, depois a gente vai repostar aqui e vamos convidando, né, as pessoas que você sabe que têm interesse nesse assunto para elas também poderem entrar e participar aqui com a gente.
Isso é super legal, porque tem várias pessoas no círculo de amigos de quem está aqui assistindo, ou de seguidores, que acaba sendo interessante esse conteúdo, né? Então, o que é bom a gente tem que compartilhar, não é, Jennifer? Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, Mari, primeiro, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, né? Como começou tudo isso? Conta um pouquinho, né, da tua história, como você iniciou. Então, eu me formei em 2010, como eu falei para vocês, mas na época eu trabalhava numa empresa que fabricava enxovais, decoração, almofada, esse tipo de coisa, mais na área têxtil, né? E como eu moro em Governador Celso Ramos, que é uma cidade pequena, então é mais difícil. A cidade hoje não chega a 20 mil habitantes, então essa área ela é mais difícil do que nos grandes centros, né? Então o que acontece? Depois de um tempo de formada, eu saí do trabalho para cuidar da minha filha. Acho que as mulheres passam muito por isso, né? De terem que fazer uma escolha. Então eu escolhi cuidar da minha menina por um tempo, e depois que ela já estava maiorzinha, ingressar novamente aí, então na minha área mesmo, que seria o design de interiores. E aí eu comecei a pensar como que eu poderia começar a trabalhar nessa área, depois de tanto tempo em casa, e de uma forma que eu explorasse o mercado de uma forma positiva, até porque, como eu falei, na cidade onde eu moro, esse mercado é praticamente inexistente. E foi aí que surgiu a ideia do YouTube, né? Onde eu comecei por ali a trabalhar, compartilhar as dicas de decoração e tudo mais, e consequentemente comecei a movimentar aí a minha carreira em relação a isso e a captar clientes, onde na internet a gente tem não tem fronteira, né? Então eu não preciso ter o cliente perto de mim, eu posso fazer atendimento para pessoas, eu já atendi pessoas dos Estados Unidos, então de outros lugares, que possibilita. E aí, hoje estou aqui, trabalho com a internet, o meu foco realmente é mais esse atendimento online, trabalho bastante com clientes online, muito mais do que o físico, já que é onde a gente foca, tudo que a gente foca cresce, né, Jennifer? Então, e o meu foco é realmente esse, onde a gente faz esse trabalho mais online. E aí, a gente entra hoje nessa questão da consultoria, que é algo super legal, também para essa prática online. Agora na quarentena mesmo explodiu, né, essa onda. Pois é, isso que eu ia te falar, porque já, né, a consultoria online já era algo que a gente, né, via que vinha crescendo cada vez mais. E agora com toda essa questão, né, da quarentena, do isolamento, menina, isso explodiu mesmo. Exatamente. O que todo mundo fala, o que a gente percebe é que agora as pessoas... Gente, me desculpa, a minha menina saiu e deixou o cachorro aqui. Agora, na hora que ela voltar, eu despacho ele. Então, é que, né, agora com as pessoas mais em casa, elas têm observado, têm parado o tempo, perdido tempo para realmente cuidar da casa, né? Hoje elas ficam mais tempo observando o que fica bom, o que não fica. Observa aqueles fios que antes para ela, no painel, que antes para ela não fazia diferença, porque ela, quando sentava na TV era noite. Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas conseguem ter mais atenção para isso, né? Elas estão perdendo seu tempo para reparar. E aí surge essa coisa de não poder ter contato pessoal. Então, o contato pela internet atrás dessas resoluções aí acaba sendo uma boa opção, né? E aí, o que acontece? É uma proposta onde a oferta está sendo maior, a demanda está sendo maior, a oferta também. E pessoas que antes gastariam dinheiro, por exemplo, para uma viagem, para férias, para uma festa, elas já não estão podendo. Então, meio que estão poupando nesse ponto e investindo em outro, que é na casa onde elas estão tendo mais atenção hoje, né? Sim, entendi. Isso é super legal. E como que funciona, né? Como que é todo esse passo a passo para realizar uma consultoria online? Então, como que funciona? A gente faz o primeiro contato. É que assim, claro que tem a ver também com a necessidade do cliente, né? Então, como que a gente faz?
Às vezes, o cliente ele pode vir tanto na questão de uma especulação para entender como que funciona, e também ele pode vir já com a ideia da consultoria, e aí vem do profissional dizer para ele ou não se é viável para aquele momento, né? Só um minutinho. Ô, mãe, a Yasmin deixou a cachorra aqui, tá me atrapalhando. Tá, desculpa, gente. Sim, aí o que acontece? Cachorrinhos. Ai, não, o pior é a criança que deixa o Quem cachorro. tem sabe, né? Então, voltando. Me perdi. Então, todo o passo a passo, né, de como funciona essa consultoria, né? O cliente entra em contato contigo. Exatamente, ele entra em contato mostrando muitas vezes o que é muito comum na consultoria, sala. Eu acho que esse povo fica bastante tempo, né, em casa, vendo TV, fica com a família, e é onde ela percebe mais as imperfeições. E aí o que acontece? Normalmente ela manda foto da sala pedindo dicas. E aí, que é super comum, né? E aí, o que a gente, enquanto profissional, faz? Já vai oferecer aquilo que pode resolver o problema dela, né? E quando que a consultoria ela é válida? Quando a troca de um móvel, iluminação, ou pintura, almofadas, tapete, esse tipo de complemento, ele vai resolver o problema da pessoa, né? São opções mais práticas de resolver e que é fácil de o cliente colocar ele mesmo em prática, né? Então, por exemplo, na consultoria vai entrar sugestão de tinta, sugestão de adorno decorativo, sugestão de móvel, esse tipo de coisa. Quando entra já algo mais detalhado, como revestimento, detalhamento de revestimento, rebaixa em gesso, esse tipo de coisa, aí já parte para um projeto, já é uma outra necessidade. Exatamente, aí é o que eu digo para ti, é realmente o profissional identificar a necessidade do cliente, né? E aí falar aquilo que é viável. Mas a consultoria nesse primeiro ponto é realmente para fazer esses pequenos ajustes, né? Que o cliente ele mesmo pode fazer sozinho. E às vezes, muitas vezes, tem insegurança por conta de combinação de cores. Tá pensando em trocar o sofá, mas tem medo de comprar um sofá errado, muito grande, muito pequeno. Então, esse tipo de dúvida mais simples de ser resolvido e também, principalmente, que ele mesmo pode resolver, né? Então, entra o profissional para dar ali as sugestões assertivas. Certo. Vamos ver já uma perguntinha aqui, né? Se a gente é a favor do uso da tecnologia para o atendimento à distância. Sim, com certeza, né? A tecnologia ela é super bem-vinda tanto na captação do teu cliente quanto também no suporte, né? Em tu ajudar a fazer as chamadas ao vivo, é super legal para te passar a credibilidade pro teu cliente, né? Muitas vezes é comum, Jennifer, o cliente ter vergonha. Ai, mas eu tenho vergonha de aparecer e tal. É super comum. Então, o que a gente faz? É passar a segurança. Não, imagina, tá tudo certo, é só pra gente conversar. Não tem, só vai estar eu e você e tal. Então, é realmente o profissional passar essa credibilidade. E quando a gente olha no olho do cliente, já que ele te conheceu virtualmente e tudo mais, se tu tem ou não, às vezes, para mim, eu tenho mais facilidade por conta de que, como eu tenho o canal, as pessoas elas estão habituadas a me ver, né? Então, elas já me têm como uma pessoa. Então, elas já vêm, Mari, me faz, enfim. Quando tu trabalha, tu ainda não trabalha a tua imagem na internet, tu trabalha mais com fotos de projeto e tudo mais, o que acontece? Tu vende por um anúncio patrocinado, então é super importante que tu tenha esse contato olho a olho com o teu cliente para ele realmente ter essa conexão contigo enquanto profissional, né? Então, as pessoas se conectam com pessoas, e isso é super legal, principalmente quando tu tá trabalhando online. Então, isso é bem importante, assim, pelo menos é uma sugestão que eu, como profissional, acho que vale super a pena a gente sempre prestar atenção aí para trazer essa credibilidade e para as pessoas realmente verem com quem que elas estão trabalhando, né? Acho isso legal. Claro. E até porque pessoas se identificam com pessoas, né? Exatamente. É bem isso. Certo. A Vanusa está perguntando aqui, Mari, como que você faz com os contratos? Você assina, recebe de volta?
recebe o valor, marca a consultoria? Como é que tu, né, como é que tu faz a logística disso tudo? Então, primeiro passo, eu sempre procuro fazer, quando a pessoa tem interesse em uma consultoria, ou me manda mensagem aqui no Instagram, pedindo dicas, a primeira coisa eu peço para ela me adicionar no WhatsApp, né? Que é aquela coisa que vocês, enquanto profissionais, eu, enquanto profissional, é aquela história de levar o teu cliente para um lugar seguro. Tanto para ele te ter na lista de contatos, quanto eu ter ele na minha lista de contatos, né? Para evitar aquele ruído. Depois disso, eu tenho um briefing assim mais básico realmente para eu pegar os dados do cliente, eu saber com quem eu estou lidando, se a pessoa mora com alguém, tem filhos, ter também o e-mail, o WhatsApp, todas essas informações em um lugar seguro para mim. E aí, o que eu faço? Peço também já ali um resuminho, o que a pessoa pensa, se é sala, quarto, varanda, o que for, já me dá uma dica do que ela pensa em fazer, se é aquela questão, como eu falei, pensa em trocar revestimento, pintura, tem um valor estimado para orçamento, para eu já entender o que esse cliente quer, certo? Claro. Porque a gente tem que ser super certeiro, né? O tempo do cliente é importante, o nosso tempo é importante, então quanto mais certeiro tu for, melhor. E a partir dali, eu já peço para o cliente, tem como mandar foto do ambiente? Eles sempre mandam e não tem problema quanto a isso. Tem alguns até que fazem vídeos, que é ótimo. E aí tu pede para marcar, eu peço para marcar uma reunião online, né? Porque é justamente para eu conversar com o cliente, eu passar a segurança para ele que eu estou aqui para atender e também para eu entender realmente quando a gente conversa, é tudo mais... tudo tem uma conexão maior, né? Tanto ele falar, quanto eu falar. E pensando sempre que o nosso contato até então era estritamente virtual, né? Esse contato onde eu passo o orçamento para ele, eu converso com ele, traz essa conexão e traz também uma confiança, que é para que ele se sinta à vontade, tanto em me passar os seus anseios, me deixar entrar na casa dele, quanto também contratar o meu serviço. Em relação ao contrato, eu faço sempre... Na questão da consultoria, ele é muito mais básico, né? É algo que tu faz, então, num período muito curto, é um trabalho mais enxuto. Então, eu faço como se fosse um descritivo do que o cliente vai receber, né? Boto a data de fechamento de contrato, a data prevista para entrega, da reunião de entrega, e envio esse recibo para ele. Então, não precisa ser algo assinado e tudo mais, até porque o ticket da consultoria ela já é mais baixa, né? E é um trabalho que ele é feito muito rápido. A tua entrega é muito rápida, então não tem necessidade de um contrato, algo mais formal mesmo. Algo mais detalhado, entendi. Exatamente. Entendi. Mas, enfim, ali tu deixa alinhado, tu deixa amarrado, né? O que o cliente vai receber, né? Porque tudo isso é importante, né? Sim, é muito importante na consultoria esse alinhamento de perspectiva, de ideias de ele saber o que ele vai receber por aquele valor, porque assim, tem que deixar muito claro que a consultoria não é um projeto, né? Não é um então projeto, ela não vai exatamente te pagar um valor de uma consultoria e receber um projeto completo. Então, isso tudo tem que ser realmente acordado e é por isso que é importante que tu mande como se fosse esse romaneio descrito o que o cliente vai receber. E o pagamento, ele sempre feito online. Pode falar. Inclusive, isso é uma tecla que a gente sempre bate no curso com os alunos. Tem uma disciplina no curso, né, prática profissional, que lá eles aprendem também sobre toda essa questão, né, de contrato com o cliente, né, na hora que você vai definir o serviço. Porque, assim, tudo que fica ali acordado, alinhado, né, bem detalhado, você se ressalva, né? Ao mesmo tempo, você protege o cliente e você se protege também, né? Com o serviço que foi contratado, com o que vai ser entregue, com a forma de recebimento, né? Com o pagamento. Então, tudo isso é muito importante, né?
Sim. Na consultoria, eu sempre trabalho com pagamento à vista, né? Ou é depósito, transferência, boleto, ou talvez no cartão de crédito. Aí depende se o cliente vai optar pelo cartão. Mas a gente sempre faz esse pagamento para depois a prestação de serviço, né? Já é diferente de um projeto que, como ele leva mais tempo, tu consegue também receber em mais tempo. Então isso é importante. Vai alinhando os pagamentos, né, em etapas, né? Isso, exatamente. Certo. E Mari, tem uma pergunta assim, ó, quando você é chamada para uma consultoria e chegando lá você vê que a necessidade não é consultoria, é projeto, como que tu vai contornando isso com o cliente? Inclusive por essa questão de valor, né, por ser diferente. Sim. Então, a consultoria, como que eu vou explicar? A consultoria, ela pode ser super eficaz. Claro que existe a possibilidade de tu fazer um projeto, mas digamos assim, o cliente te chama para te lá, eu quero uma consultoria, vem fazer aqui o meu orçamento. Tu chega lá, o ambiente ele tá no cru, tem nada. Então, basicamente, um projeto seria o ideal. Porém, essa pessoa, ela não tem, às vezes ela não tem um capital para investir, ela não quer fazer isso, ela quer a consultoria. Na consultoria, tu não pode perder o cliente, né? Tu não vai perder o cliente, a ideia é sempre tu captar mais. Então, como que tu vai fazer? Tu pode fazer uma consultoria sugestiva, que é o que a gente faz, né? Então, se for gesso, sugere qual é a iluminação, se é central, se é complementar, ou os móveis, o tipo da cor, o revestimento, não tem problema tu sugerir. Tu vai entregar o mesmo material, mas dando as informações que o cliente precisa. Tu não vai colocar nenhum tipo de planta, isso não faz parte da consultoria. Só que tu tem que se adequar também à necessidade do cliente, né? Caso haja a abertura do cliente para fazer realmente o projeto, explica. O primeiro passo é tu explicar. Eu posso fazer a consultoria, ela funciona dessa forma, mas o projeto, ele vai te entregar tudo mais detalhado. Eu já vou te entregar detalhamento de móveis, que aí tu vai passar para o marceneiro, ele vai ter que fazer como é o projeto, vai te dar essa segurança e tal. Então, assim, tu explicar a diferença dos dois e o cliente que vai escolher o que fica melhor para ele, né? A realidade é realmente essa, de tu alinhar os dois pontos, né? Dar as duas opções para ele e ele que vai ter que definir. Não tem muito o que fazer. A ideia é que a gente não perca o cliente e também não perca o negócio, né? Porque tem uma coisa que a gente fala que é super interessante, é que assim, nós somos designers, nós somos profissionais, mas acima de tudo nós somos empresários, né? A nossa empresa, ela precisa de faturamento, a gente tem também que manter o nosso negócio. Então, assim, a ideia é tu não perder cliente e tu também não perder dinheiro. Então, como que tu vai fazer isso? É tu realmente vendendo, por isso que eu tô me fala se eu tô me estendendo muito. Mas não, tá bem bacana. Isso tem que ser bem explicado, né, o pessoal entender. Não sei, se eu for me estendendo, vocês vão falando pra mim. Quem já me vê lá no canal Uso ao Vivo já sabe que eu vou começar a falar. Então, é porque assim, então esse alinhamento de informações, ele é importante. Tu tem que fazer sempre essa venda, né? Tu tem que realmente, teu escritório, ele precisa faturar, né? Tu não pode empatar, mas esse alinhamento de informações, ele é importante. E é por isso que a gente traz essa opção hoje de produtos menores, mais baratos, para que tu não atenda só aquela pessoa que tem 10, 15, 20 mil para investir num projeto. A pessoa que tem R$500 para te pagar numa consultoria que tu leva 3 horas para fazer, é um dinheiro bem-vindo, é um dinheiro que vai ajudar a pagar tuas contas do escritório, entende? Então, assim, tu tem... E também é uma abertura para o cliente te contratar na frente para fazer. Né? Exatamente, te indicar. Às vezes ele não fecha um projeto, fecha uma consultoria, mas ele te indica para alguém para fechar um projeto. Então, assim, tudo é negócio. Às vezes começa uma consultoria para depois, né, seguir para um projeto. Ele vai conhecendo, ele vai vendo, né, como é o teu trabalho. Exatamente, isso acontece muito. É te dar aquela porta de entrada, né? Ele vai começar a confiar no teu trabalho, vai te fazer indicação. Às vezes é um teste realmente, quem sabe ele faça um ambiente menor na consultoria, depois ele vê a necessidade que um projeto realmente é interessante. Então isso é importante. Legal. Tem mais perguntinha aqui.
como você faz, a Valéria está perguntando aqui para ti, Mari, como que você faz para captar os teus clientes? Então, a captação de clientes hoje na internet tem diversas formas, né? Eu hoje capto o meu cliente pelo meu canal no YouTube e também pelo Instagram. Na maioria das vezes, eles vêm pelo YouTube porque lá eu tenho um fluxo maior de pessoas, né? E eu direciono essas pessoas pro meu Instagram e pro meu WhatsApp. Como eu falei, eu sempre peço para eles me chamarem no WhatsApp, certo? E isso é importante para que tu tenha um contato com o teu cliente e também é que tu mantenha esse contato depois, né? Que tu faça mais vendas, que tu venda outros produtos para o teu cliente, isso é muito importante. Mas para quem não... Eu sei que muita gente ainda não trabalha com internet, tem muitas pessoas que têm vergonha. Sim. Então, assim, o primeiro passo realmente é tu montar o teu Instagram, né? Não tenha medo de aparecer, não tenha medo de falar, porque é isso que atrai as pessoas. Hoje se fala muito em marketing, em venda por educação, marketing por educação, ou seja, é tu educar o teu cliente que o teu produto é bom, né? Que o teu produto é necessário. Por exemplo, como que uma pessoa vai investir em decoração se ela não sabe a diferença que a decoração faz no espaço? Se ela não sabe o resultado que isso pode trazer, ou que existe um jeito, uma cortina, um modelo de cortina certo para uma sala ou para determinado pé direito, para determinado ambiente. Se ela não sabe, ela não vai valorizar esse produto. Então a gente tem que ensinar as pessoas o que é certo dentro da decoração, para ela olhar para a casa dela e ver, nossa, isso aqui está errado, eu preciso arrumar. Como que eu posso arrumar? Quem que pode me ajudar? Então, esse marketing de educação é muito importante. É muito interessante, vende, e tu fazer isso, começar com o teu perfil, colocando fotos dos teus projetos, aparecendo, dando aquelas dicas famosas, né, do que é certo, o que é errado, o que dá, o que não dá. Isso começa a cativar pessoas e elas começam a confiar no teu trabalho, né? A confiar em ti também como profissional, que é o que faz aí, consequentemente, a venda. Nossa, e como é impactante, né, Mari? Você vê, assim, aquele antes e depois do ambiente, né? Às vezes um pequeno detalhe, né? Alguns toques faz toda a diferença. Até ali no Instagram do IBDI, a gente sempre vem postando projetos, né? Que os alunos formados realizam. E lá vocês podem, né, observar. Vão dando uma olhada lá no feed. É impactante, né, a diferença que faz um antes e depois. Faz muita diferença. A Viviane está perguntando aqui também, projetos de interiores à distância, você também faz, Mari? Sim, dá para fazer, só que assim, o que acontece? A gente sabe que tem a questão de cota, trabalhar com medida, tudo isso. Então, na questão do projeto à distância, tem que ficar claro no contrato que o responsável pelas medidas passadas é o cliente, né? Então, o que é legal? Se tu tá pensando em trabalhar com projetos à distância, é legal tu fazer um videozinho ou então um manualzinho, como que a pessoa tira as medidas. Tu já pode deixar esse material pronto e depois só mandar para o teu cliente, né? Fechou o contrato e aí tu vai começar a parte do estudo e tudo mais. Manda esse videozinho que tu precisa das medidas. Como que ele vai fazer essa medida? Da parede mais próxima, de cima para baixo? Enfim, tu faz esse videozinho explicando, ele vai lá, faz e te manda. Mas dá para fazer, só tem que tomar cuidado com essa questão, que aí tem que deixar bem claro para não ter nenhum problema depois, né? Certo. A Andréia, ela está perguntando, Mari, como que você entrega esse projeto para o cliente? O projeto, eu sempre faço as entregas... enfim. Então, eu sempre faço por videochamada. Eu uso o Google Hangout. E aí, o que eu faço? Eu sempre começo conversando com o cliente, ele também entra na chamada. E aí, tu consegue falar um pouquinho, dar aquela quebrada de gelo e depois tu compartilha a tua tela com ele e começa a mostrar e apresentar. Então vai aparecendo a tua tela e tu vai conversando e explicando o teu projeto, né? E aí tem a opção de tu mandar o teu material em produto físico, tu pode mandar pelo correio, ou então tu entregar somente os materiais em PDF, que também isso tem que ficar acordado no início, né? Então é só uma questão de dar para fazer das duas formas, só aquela história, o combinado não sai caro, né? Então deixar certinho o combinado com o cliente no início.
A Marcela também perguntou em relação a essa entrega, né? O tipo de material, geralmente, que você entrega, o projeto em 3D, painel semântico, como tu costuma trabalhar essa parte de consultoria? Porque, inclusive, isso também é algo que vai ficar lá no contrato, né? Atrelado já lá no contrato, pessoal. Lembrem-se disso. Sim. A consultoria, como eu falei, ela é um material que, para falar como profissional, ele é um material muito mais básico, ele é um material rápido. Para falar para o cliente, ele é um material que o cliente vai entender fácil e que vai resolver o problema dele, certo? Tem essas duas, já que a gente está falando com o cliente e com o profissional, né? Com um profissional, como que eu tô contando para vocês como que eu trabalho, como que eu faço? Eu faço todo aquele briefing, vejo a necessidade do cliente e aí eu trabalho com um arquivo em PDF, onde ali eu coloco as necessidades do cliente, as preferências visuais, estéticas que ele tem. E aí eu venho com a questão, o cliente, ele entende muito o visual, o técnico, ele não entende. Então, assim, não tem necessidade de a gente encher de informação que ele não vai entender. Então, a gente coloca o mais claro possível para que quando ele vá colocar em prática, ele saiba do que se trata, né? Então, a gente tem que realmente desmistificar tudo para ele e colocar no material. Então, o que eu faço? Preferências estéticas também com as necessidades. E aí eu começo a resolver essas necessidades. Por exemplo, se o meu cliente ele precisa ele me diga as necessidades. Eu quero um ambiente mais aconchegante, eu quero um ambiente mais gostoso de ficar com a família. Normalmente as necessidades vêm dessa forma. E aí a gente, enquanto profissional, que vai desmistificar, né? Então, um ambiente mais aconchegante. O que eu preciso colocar nesse ambiente para que ele fique mais aconchegante? Então, eu vou desmistificar para ele, tornar o ambiente mais iluminado, trabalhar com texturas mais quentes, enfim, né? Então, trabalhar o acolhimento. E aí a gente vai fazer isso. Eu trabalho com as preferências e necessidades, faço um mood board para ele entender visualmente, ele vir e ele sentir o que eu quero que ele sinta. Exatamente. Sim. E aí eu começo a resolver, por exemplo, começo pelo pano de fundo, pintura, tinta, cortinas maiores, iluminação tal, e aí eu coloco a foto que ele tem, coloco as sugestões e coloco onde que ele vai usar aquilo ali. Então, assim, é fácil. Coloca a necessidade e tu já coloca a resolução. Na parede, tinta elefante souvenir, cortina, linho do teto ao chão, 2,75, enfim. Aí tu faz a resolução e no fim eu coloco um plano de ação, que é o quê? Coloco como que ele vai executar por ordem, Primeiro pintura, depois troca o móvel, depois... E aí ele vai dando um checklist ali, Vai dando um checkzinho para ficar fácil para ele resolver. Então, nesse meio, eu coloco imagens ilustrativas que eu faço com colagens e tal. Eu não faço na consultoria, eu não faço desenho 3D. É uma opção minha, Porque eu quero que o projeto ele seja rápido para eu produzir e também quero que seja fácil. Então, às vezes, não tem necessidade de eu fazer um desenho 3D. Aqui, pena que não dá para compartilhar, que eu poderia mostrar um aqui para as pessoas entenderem melhor. Mas a ideia é que tu monte realmente dessa forma. As necessidades, o que tu precisa resolver, desenha ali o que o cliente precisa botar em prática e plano de ação. É isso. Não precisa de detalhamento, exatamente, medida. É mais sugestivo. Consultoria é sugestão, É basicamente isso. Ô Mari, e agora me surgiu uma dúvida, Você falou do plano de ação. Às vezes o cliente pode também pedir uma pós-consultoria, por exemplo, eu estou aqui, peguei meu plano de ação, comecei a colocar minha consultoria em prática, não, mas eu quero a Mari me acompanhando, Quero o profissional me acompanhando. Daí como que funciona isso? Tu pode vender, são aqueles combos, como que eu posso te falar? São acessórios. Tu vai comprar um carro, tu queres banco de couro, tu compra esse acessório separado. Então, sim, é muito legal até te perguntar isso, já me surgiu umas 3 vezes aqui para eu falar. Quando a gente começa a trabalhar com foco para a internet, o teu sistema
de trabalho, ele começa a ser focado para isso. Então, tu começa a pensar a forma que tu trabalha como um ego. Então, por exemplo, eu vendo a consultoria, e aí o que o cliente eu posso vender mais para esse cliente, além da consultoria? Eu posso vender o acompanhamento, né? Eu posso vender, ele quer consultoria para um ambiente, eu posso vender para 2 por um preço um pouquinho melhor, porque eu já estou trabalhando aqui, então eu só vou implementar, já aumento o meu ticket de venda. Então, assim, é importante que tu foque. Mas Mari, então eu não vou mais atender cliente físico, se eu quiser virtual, só virtual? Não, tu pode atender o virtual e o físico, né? Mas estruture o teu negócio, é aquilo que eu falei. Quando a gente começa a pensar o design, a tua profissão como um negócio, como uma empresa, tu começa a realmente trabalhar para fazer esse tipo de coisa, né? Acima de tudo, tu é um empresário. Se tu trabalha autônomo, tu é um empresário. A tua empresa, ela tem que girar. Então, tu montando esses Legos para aumentar o ticket de venda, isso é muito importante. E também é aquela coisa, tu também não pode trabalhar de graça, né? Tem gente que acaba sempre querendo entregar a mais. Exatamente. E tudo que tu dá a mais, sem que o cliente veja o valor daquilo, ele não vai valorizar, né? Se tu não mostrar para ele que aquilo tem valor, ele não vai valorizar. Então, assim, se tu só quiseres dar, tu vai te entregar, tu vai gastar, sei lá, em vez de gastar 4 horas, tu vai gastar uma semana em cima daquele cliente, ele vai te pagar as 4 horas, então, e ele não vai valorizar, para ele não tá nem aí, porque ele vai pensar que aquilo ali tá dentro do que ele pagou, mas na verdade não, né? Tu tá te entregando a mais, tu tá dando prejuízo com aquilo. Então é muito importante que sempre trabalhe pensando que, acima de tudo, tu é uma empresa, tu tem que entregar e também tem que dar lucro, né? Eu não sei aqui, eu tô falando isso, pode falar. E dentro também desse aspecto, Mari, que você, né, tá falando, tem uma outra questão também, que tu também não pode trabalhar engessado, né? Então, às vezes, tu tem que entender que aquele mesmo serviço ali que você está prestando de consultoria, ele pode ter, né, consultoria 1, 2, 3, Exatamente. 4, e daí você vai agregando, né, dentro de cada uma delas até para atender melhor o cliente, né? Que às vezes o cliente ele precisa de uma consultoria com, enfim, mais detalhada, com mais serviços ali envolvidos, ou aquele que precisa, né, de, sei lá, um pacote mais básico. Então, pacotes, né? Você vai montando pacotes de acordo com aquilo que o teu cliente precisa. Exatamente. Tu pré-definir 2 ou 3 tipos de serviço que tu vai vender online, né? Um pacote que eu vou trabalhar só decoração, manta, sofá, quadros, essa coisa básica, decorativa. Não, mas esse aqui também envolve um detalhamento, ou esse aqui tem uma semana para eu dar de assessoria, esse aqui eu mando os links para compra. Enfim, tu monta pacotes diferentes e aí o cliente ele pode definir qual que é mais viável para ele, né? Às vezes tem aquele cliente que ele demanda mais tempo, ele precisa que tu esteja junto, ele é mais inseguro, então ele quer essa tua assessoria depois, esse teu contato, essa firmeza. E tem cliente que não, tu mandou para ele, ele vai destrinchar e vai se virar. Então, essa questão de tu realmente montar os pacotes é super legal. Tá legal. Vamos ver lá, tem mais algumas perguntas. Aqui, né? Se a Mari pode assinar quando é no caso de projeto, né? Móveis, iluminação. Sim, tem que fazer o projeto, sim, assinado. Isso mesmo. Lembrando que Mas aí, né, a Mari isso não entra na consultoria. Isso. Porque daí é diferente, tá, gente? Né? Consultoria, projeto, né? Sim, consultoria é algo básico, né? Que tu entrega, não tem planta, não tem projeto, é uma consultoria, tu entrega para o cliente aquilo que ele precisa da forma mais básica para ele entender, lembrando que provavelmente é ele que vai botar em prática. Então, não entra todo esse detalhamento, toda me fugiu a palavra. Mas é isso. Isso não entra na consultoria. Executivo, tá? Né? Todo projeto executivo. Exatamente. Né? Sim, não entra no projeto executivo. Certo. Lembrando, pessoal, que a Mari ela é formada, né, no programa de formação profissional do IBDI, então ela tem o registro, né, profissional do CFT, pode emitir TRT, enfim, para toda essa questão de projeto. Inclusive, foi um assunto que a gente conversou
aqui nas últimas semanas, né? E a gente vai estar disponibilizando também essa live ainda essa semana lá no nosso canal do YouTube. Mari, estão perguntando também, por falar em YouTube, qual que é o teu canal e qual o teu Instagram? O meu canal é Mariane Nunes, Design de Interiores, e o Instagram é Mariane MB Nunes, aqui em cima, que aí é essa parte mais focada. O meu canal e o meu Instagram, eles são focados para pessoas. Eu acho legal que muita gente fala assim, eu gosto tanto do teu canal porque tu fala de uma forma simples para entender e tudo mais. Eu sempre tento criar o meu conteúdo focado sempre tem que criar o teu conteúdo focado para o teu público, né? Se o meu público for profissionais, então eu tenho que falar de uma forma mais técnica, né? Uma forma mais formal, de uma maneira mais formal. Mas o meu público, são mulheres donas de casa, pessoas que gostam de decoração. Então, assim, eu tento falar da forma mais básica possível, mais popular possível, para que eles entendam e não haja ruído e que eu possa ajudar, né? Então, assim, quando a gente lê esse tipo de comentário, quando eu leio, eu fico super feliz, porque, assim, eu tô conseguindo entregar o que eu tô tentando, né? Eu tô entregando a coisa que eu me propus a entregar, e eu acho super legal. Então, é por isso também que grande parte das pessoas me chamam para fazer consultoria e tudo mais, porque eles não são profissionais, né? Eles são pessoas que realmente gostam, apreciam decoração. Legal. E assim, Mari, né? Tu que já está bastante, né, trabalhando dentro, né, prestando esse serviço de consultoria, o que tu vê que são assim as principais vantagens, né, que o cliente tem de fazer uma consultoria nesse formato? Então, as principais para o cliente. O cliente, na maioria das vezes, quando ele se propõe a pagar por uma consultoria, ele entende que existem alguns padrões, que existem regras a serem seguidas, né? Eu digo regras assim porque a casa, eu sempre falo que a casa tem que ter a cara do dono, né? Então, eu trabalho muito isso, que a tua casa tem que ser o teu recanto, então ele tem que ter a tua personalidade. Então, por exemplo, a gente sabe que vermelho é uma dica, um tema que eu sempre falo, assim, um exemplo que eu sempre falo. Vermelho, ele não é a cor mais adequada para quarto, né? Teoricamente é uma regra, digamos assim. Por quê? Porque ele te deixa mais ativo, o quarto é para ser um ambiente que tu relaxe. Porém, a pessoa, ela adora vermelho, né? Ela gosta. Então, por que eu não vou colocar no quarto? Entendeu? Eu vou colocar, né? De uma forma mais sutil, de uma forma que atenda a perspectiva da pessoa. Mas, então, não existem regras. A casa realmente ela tem que ter a personalidade, a cara do dono. E aí, o que acontece? O cliente, ele entende que existem algumas coisas que podem melhorar no ambiente dele, mas ele não sabe como fazer isso. Né? Ele não tem noção do que pode ser melhorado, de como melhorar aquilo. E aí é onde ele realmente vem e pede a consultoria. Por que é positivo para ele? Tu ajuda ele a trazer o resultado que ele espera dentro do orçamento, dentro daquilo que ele está disposto, aquilo que ele pode investir, né? Tem pessoas que não podem fazer um grande investimento num projeto, às vezes nem tem necessidade de fazer um projeto, não tem necessidade, eles não têm condições de realmente quebrar tudo, reformar, troca tudo. Então, assim, essas pessoas, elas são as grandes beneficiadas, porque elas conseguem ter um ambiente desejado, né? E que eles podem pagar. Então, isso é muito importante. E que também é interessante para o profissional entregar esse serviço, né? Então, os dois lados ganham. Tanto o cliente que recebe aquilo que ele espera, quanto o profissional que trabalha em cima disso. Certo, legal. Mário, o pessoal perguntando se lá no teu canal tem um exemplo de como você entrega. Não, então, até eu vou fazer, tô planejando live para eu fazer mostrando, porque é uma forma de venda também, de eu mostrar o produto, né? Então tô organizando live já para eu mostrar. Atualmente eu tô trabalhando mais com lives, porque o pessoal interage mais ao vivo, a gente consegue conversar, responder perguntas e tudo mais. E aí, para mostrar realmente como que eu apresento esse material. Certo. A Denise, né? Essa ideia do plano de ação é ótima, adorei. É uma ótima ideia mesmo.
direciona bem o teu... Sim, o teu facilita, porque assim, a gente sempre tem que pensar que o cliente, ele não faz ideia por onde começar e nem por onde acabar. Então, assim, a gente tem que entregar aquilo que seja palpável para ele, né? Então, a gente já... O que para nós é muito óbvio, para o cliente, às vezes, ele não faz ideia, é um bicho de 7 cabeças. Então, o quanto a gente puder facilitar, melhor. E o plano de ação é um grande exemplo disso. Certo. O pessoal perguntando também sobre se os clientes eles pedem uma alteração depois da entrega. Você faz, tem limite, fica pelo mesmo valor? Então, Como depende. Essa questão da consultoria e também, se quiserem já responder também como tu faz com o projeto, né? Uhum. Sim. Não, na questão da consultoria, o que acontece? Eu não trabalho com a ideia é sempre a gente ser assertivo da primeira vez, né? E graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso justamente porque eu trabalho, como eu falei, o briefing, eu trabalho bem entender como que a pessoa, o que a pessoa precisa, como que são os gostos, o que ela gosta, o que não gosta, no que está disposto a investir. E aí eu faço a consultoria em cima dessas informações. E quando o cliente, é comum, quando eu vou apresentar essa consultoria, apresentar o projeto, ela fala, nossa, gostei disso, gostei daquilo. Ah, mas eu posso colocar a TV nesse lugar? Pode. Aí eu já respondo, já dou a dica, mas eu não altero o material, entendeu? Então, essa alteração na consultoria não funciona. No projeto, ela funciona, a gente faz essas alterações, mas tem que estar estipulado já no início quantas alterações são possíveis, quantas alterações estão dentro daquele valor, né? Porque é super natural o cliente mudar de ideia 30 vezes no meio do processo. E aí, cabe a ti estipular uma quantidade para que evite o retrabalho, né? Que é isso. Exatamente. Claro, legal. Gente, esse tema de consultoria, inclusive, a gente está preparando um curso, tá? Então, se você tem dúvida, quer fazer, né, consultoria, quer entender um pouco mais, quer ter todo um passo a passo também, pode deixar uma mensagem lá no direct, aqui do IBDI Oficial, que logo a gente vai estar lançando, né? Esse curso é uma novidade, e daí a gente vai passando as informações para vocês. E se tu pensas também em fazer, né, para quem está assistindo aqui, que é leigo, que é amante de decoração de interiores, apaixonado pela área, e pensa em fazer, pode também deixar uma mensagem lá no Instagram da Mari, né, para ela poder falar um pouquinho mais como funciona. Sim. Vamos ver se ficam algumas dúvidas aí para responder. Aqui que eu tô vendo a Cris, eu acho que tem mais gente que perguntou também como que é cobrado, né? Como que eu cobro a consultoria. Eu não sei como que tá hoje, eu não sei como que é a abordagem do IBDI hoje, mas eu cobro por hora, né? E como que eu faço isso? Quando tu começa a trabalhar com algo, tu começa a ter uma noção de tempo que tu leva para aquilo, né? Então, e a consultoria é igual. Então, assim, se tu já deixa a estrutura do material pronta, por exemplo, tu já tem as opções de poltrona que tu já sabe que tu usa bastante, tu já tem torneira, material, os materiais pré-selecionados, as pastas e tudo mais, fica mais prático e tu consegue render mais, né? Então, tu tem uma noção de tempo que tu leva para entregar. E aí, dentro desse tempo, eu já sei o valor que eu cobro na consultoria. Ele é por hora, não é por metro e por ambiente, na verdade, né? Por exemplo, como que eu faço? Eu sei que para montar a consultoria de uma sala, eu levo 4 horas, né? O total, tanto para eu pegar o briefing, a primeira apresentação e a apresentação final, tudo eu levo 4 horas. Então, eu já faço o meu custo em cima dessas 4 horas. Aí, eu faço um pacote. O cliente me compra um ambiente, que eu levo 4 horas, mas se eu vender um outro ambiente, o segundo ambiente, eu faço por ele pelo custo de 3 horas, porque daí eu já vendo o pacote, eu já estou no negócio, eu não vou fazer 2 apresentações. Então, a gente faz esse combo também, mas é por hora e por ambiente, né? Mas basicamente é por hora, exatamente. Ok, né?
E o pessoal aí, legal, o curso. Já tem o curso interessado. Então, quem sabe a Mari vem dar as dicas, né, Mari? Claro, vocês já vendam o curso, vai valer super a pena, tenho certeza que os cursos de BDI são maravilhosos. Já tô até curiosa. Então vamos lá, pessoal, tem mais perguntinhas aqui pra gente responder. O pessoal falando sobre precificar, né? Sobre preço, como fazer o preço com o produto. Gente, isso também vai ser um assunto que a gente vai estar abordando aqui nos próximos dias, porque assim, isso é assunto para uma live, tá? Então fiquem ligados aí, quem quer descobrir como precificar, como fazer, né, o preço do teu projeto, do teu serviço, da tua hora técnica. A gente vai estar trazendo um conteúdo aqui para vocês, vão acompanhando aqui o Instagram do IBDI. Nós vamos trazer um conteúdo bem bacana em relação a isso. Isso. Lembrando, gente, que a consultoria, ela é um produto que ele tem que ser positivo para ambos os lados, né? E aí, a ideia é sempre aquilo que eu falei. Se tu precisa de um ambiente, mudar um ambiente, a cara do ambiente, a consultoria ela pode te atender, né? Super bem, vai funcionar. E lembre-se sempre de que vocês estão falando com uma pessoa totalmente leiga no assunto. Então, esmiuçar e falar realmente da forma mais clara possível para ele é o que vai te ajudar, né? É diferente de tu fazer um projeto executivo e falar direto com o marceneiro, com o arquiteto, com o gesseiro, é totalmente diferente, né? E ter essa noção na hora de desenvolver a tua consultoria é super importante para que não haja aquele ruído e que tu entregue um material que o cliente não vai conseguir colocar em prática, não vai saber do que está se tratando, né? Então isso é super importante para a gente ter um trabalho positivo, entregar aquilo que o cliente precisa e espera. E lembrando que o acordado nunca sai caro, então deixa sempre acordado o que vai ser entregue, pelo que ele está pagando, né? Isso é super importante. Assim, o pessoal tem que ser didático, né? Na forma como vai argumentar com o cliente. Isso é algo que a gente trabalha bastante dentro do curso. Porque o que acontece? Você, como designer de interiores, você tem o conhecimento, né? De como fazer, de como aplicar. Então, você tem que mostrar para o teu cliente, né? Quando, nesse caso, né, exatamente na consultoria, como ele vai fazer aquilo ali, né? Então, ser o mais didático possível, mais claro, né? Ter uma linguagem, assim, uma forma de comunicação com o cliente para que realmente ele entenda, né? E tem uma pergunta. Isso, né? Tenha realmente um resultado, né? Como se espera. Vamos ver se aqui tem uma pergunta, a Fernanda Cassim. Deixa eu pegar aqui. Como você começa o briefing? Você trabalha com fotos para entender o que o cliente quer? Então, no meu briefing eu trabalho no Google Forms, que é uma ferramenta super boa para isso. E aí ali eu tenho essas informações, como eu falei, as informações do cliente, para que eu capte esse cliente. E também esse briefing de apresentação para consultoria, ele é muito mais como que eu posso falar, resumido do que o depois, né? Que eu faço 2 briefings, um para apresentação e um depois que o cliente fecha. Então esse de apresentação basicamente é para eu pegar as informações do cliente, para eu não perder o contato com esse cliente possível. Se eu não fechar hoje com ele, eu posso fechar com ele amanhã, depois, outro, né? Então a ideia, como eu falei, então eu pego esses contatos do cliente, vejo qual é o interesse dele, o que ele quer, e depois que ele respondeu tudo, eu peço para ele me enviar fotos. Vai lá no Pinterest, procura as salas que tu gosta, me manda umas 5 fotos, e tu vai perceber que essas fotos, elas já têm um estilo. A gente que tem um olhar treinado, a gente já começa a observar. Então, só nessas fotos tu já entende o estilo do cliente, qual é a diferença, o que ele espera, né? Por quê? Porque tu já tem um olhar treinado para ver essas semelhanças e captar ali. Então, isso ajuda muito. Aí, dali eu faço aquela chamada de vídeo que eu falei para vocês, para a gente conversar, apresentar a proposta para o cliente. Fechou? Aí sim, eu mando um briefing. Me manda medida disso, medida daquilo, quais as peças que tu quer manter no ambiente, quais as peças que a gente pode trocar. Aí a gente entra nesse briefing mais detalhado. Mas, a princípio, eu trabalho dessa forma, que eu peço para ele me enviar as fotos de ambientes que ele gostaria de ter. Legal. Aqui, eles estão perguntando o formulário do Google. Sim, o formulário, aquele Google Forms lá, que é super bom para isso. É muito bom.
Bacana. Mais alguma perguntinha? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Ó, tem bastante gente. Tem gente aqui que fala que tem dificuldade para precificar. Gente, a precificação é aquilo, fica mais fácil quando a gente trabalha com a ideia, com a cabeça de que o teu negócio tem que funcionar como uma empresa. Tu tem custos, né Jennifer? Tu tem os teus custos. Então, tu começa a colocar todos os custos que tu tem, ali tu já sabe de onde tu vai partir, né? Desses custos, tu faz quanto custa a tua hora, né? Quantas horas tu trabalha por dia, por exemplo? Quanto tempo tu vai trabalhar investindo em consultoria por dia? 5 horas? Divide esse teu custo por 5 horas semanais, né? Diárias. Então, dá 40... Meu Deus, 5 vezes 4, 20 horas semanais. E aí, então tu já sabe o custo por hora. Nesse custo é muito importante que vocês coloquem o Prolabore de vocês, que é diferente do lucro da empresa, né? Então, nesse custo, tu já sabe o mínimo que tu tem que cobrar pela tua consultoria por essas 5 horas, tá? E ali tu vai colocar o teu lucro, tu vai trabalhar em cima disso. Mas é sempre importante que tu pense como empresa, para te pensar no que tu gasta, no teu custo mensal, para te pensar no que tu tem que receber por hora. E aí tu consegue organizar isso de uma forma mais simples. Às vezes as pessoas têm dificuldade porque se veem como pessoa física. Isso é muito comum, né? E aí acaba se perdendo nessa questão de custo, de precificar. Sim, legal. E, pessoal, vão comentando aqui o que vocês estão achando da live. Vocês estão gostando do assunto, do conteúdo? Assim a gente vai se direcionando também para trazer, né, mais novidades, mais assuntos aqui para vocês. Gente, o IBDI agora tem live terça. A gente está com essa programação aí todas as terças. Quem gostou da ideia do curso, vai colocando aqui quem eu quero. Aqui, quando o cliente, eu apresento o projeto para o cliente em 3D. Sim, tá. Eu trabalho assim, eu desenvolvo o projeto em 3D, apresento para o cliente, aí ele vai me dizer, porque assim, o cliente entende imagem. O cliente não entende detalhamento técnico, tá? Então, eu apresento o 3D. Eu gostaria de mudar isso, eu não gostei muito daquilo. Aí, eu mudo o 3D para depois, o último que eu faço é a parte executiva. Por quê? Não adianta eu ter que mudar o 3D 10 vezes e o executivo 10 vezes. Eu vou ter só retrabalho. O executivo é o último que eu trabalho para que eu realmente faça já o que vai para a execução, né? Que vai ser executado ali, que vai para a mão de obra e tudo mais. Certo. Aí o pessoal gostou. Que bom. Detalhamento sempre no final. Eu trabalho dessa forma, né? Eu sempre faço o detalhamento depois que o 3D foi aprovado, para que fique mais fácil e não tenha retrabalho, né? Porque eu vou ter um retrabalho muito maior. Legal. Que legal. Tem gente que já faz consultoria aqui, ó. Fernanda, né? Fernanda. E se depois que apresentou o cliente não fechar, como faço com o tempo que você levou? Fica no prejuízo? Como assim? Não, o 3D, será? Não, gente, mas o 3D eu faço depois que o projeto já está fechado, tá? Não apresento o 3D antes. O 3D, fechei o projeto, aí que eu começo o briefing detalhado, aí começo os desenhos depois do projeto fechado, não é antes. Isso. Tanto a consultoria, pessoal, como o projeto, né? A primeira etapa, tudo é depois. É conversar com o cliente, né? Atender, enfim, né? Apresentar o teu orçamento, né? Assinar contrato e depois dar um start no trabalho, né? Então, isso é sempre importante, né? Vocês lembrarem. Isso. É sempre depois de fechar. Ninguém me faz projeto, consultoria, nada antes de fechar. Não faça isso. 3D na consultoria. Tu pode fazer, tá? É aquilo que a gente falou sobre combo, sobre planos, né? Tu pode fazer plano de consultoria que tu entregue o 3D, não tem problema. Eu não trabalho com 3D porque hoje a forma que eu trabalho
a minha consultoria mais completa, eu entrego imagem também, mas não em 3D, não feito em programa, né? São imagens com colagens, fica bem didático, bem legal. Para mim se torna mais produtivo e o cliente também entende da mesma forma, então funciona super bem para mim. Né? Quem chegou depois, enfim, né, tá assistindo desde o começo, quem quiser rever, a gente vai deixar esse material aqui para vocês também. Tem a turma, né, do IBDI que está em aula agora. Eles até comentaram no grupo, terça-feira é o dia da minha aula ao vivo. Mas depois vocês vão poder assistir aqui, gente. Uhum. Ai, gente, digam aí para nós, nos digam, né, se o ao vivo tá correspondendo às expectativas, né, Jennifer? Se vocês estão gostando das dicas. Eu sempre acho importante eu falar que quando eu venho participar assim, de um ao vivo, lá no meu canal, eu sempre falo baseado nas minhas experiências, tá? Então, não é que eu estou ditando regra. Eu estou sempre comentando e contando baseado na minha experiência, tanto de consultoria, de projeto. Então, acho bom isso ficar bem claro, né? Legal. A Viviane perguntou se TRT em consultoria tem que ser emitida. Eu não vejo necessidade, tá? Eu não emito TRT na consultoria. Porque normalmente tu não trabalha com detalhes muito técnicos, tu não faz grandes mudanças. A consultoria é algo básico. Volto a falar para vocês, a consultoria são coisas básicas, pequenas mudanças. Tu não vai mudar ponto de tomada, tu não vai fazer nenhum ponto de encanamento, esgoto, nada disso. Não vai mudar. A consultoria é muito mais simples, tá? A consultoria a gente tem que desapegar. Eu fiz um curso recentemente e que é super real, assim, que ela falava que a gente tem que desapegar da questão de designer, arquiteto gosta muito de desenho, planta e tudo mais. É ótimo, a gente tem que fazer, tem que emitir TRT, tudo, mas no lugar certo, né? Quando vai fazer um projeto, tem que fazer tudo isso, mas consultoria é algo que tu vai receber 400, 500 reais numa consultoria. Então, assim, tu não tem demanda, tu não vai fazer o mesmo trabalho, tu não vai entregar a mesma coisa que tu vai entregar num projeto de interiores, tá? Então é super importante que a gente faça essa separação e entenda que são dois produtos diferentes, certo? Então isso é super importante, assim. Por exemplo, é diferente de tu ir no médico e fazer uma consulta e tu ir no médico fazer uma cirurgia. São duas coisas totalmente diferentes e tu vai pagar valores totalmente diferentes, né? Sim. Então é bem importante a gente fazer essa análise, assim, né? Certo. Legal. Aqui a Fernanda perguntou, gostaria que explanasse a inserção no mercado, como começar o Instagram, portfólio, inspirações? Sim, Fernanda, pode começar. Se tu ainda não tem rede social, o Instagram é muito bom. O Pinterest também é uma ferramenta muito boa com imagem, para te trabalhar com as imagens, com os teus projetos, divulgar o teu trabalho. O YouTube também é uma ótima ferramenta para te captar cliente, né? Isso é super interessante. Tem também como tu vender no WhatsApp. O WhatsApp vende bastante, tu tem que trabalhar com estratégias, obviamente, mas tudo tem um retorno, né? Desde que tu trabalhe aí da forma certa. Cada rede social ela tem uma forma específica de trabalho. Então é importante que tu trabalhe de acordo com, por exemplo, vou citar um exemplo, né? O Instagram, o IGTV. O IGTV, quem está no IGTV está acostumado a assistir vídeo de 2, 3 minutos. Mais que isso a pessoa sai. Porque quando ela entra no Instagram, a cabeça dela tá preparada para assistir vídeo desse tamanho. O YouTube, se tu colocar um vídeo de 3 minutos, a pessoa não vai engajar, não vai participar, porque quem está no YouTube quer algo mais completo, né? Se tu vai pesquisar no YouTube como decorar a minha sala, tu tá esperando que a pessoa te responda como que tu vai decorar a sala, e tu não vai fazer isso em 3 minutos, né? Então, assim, é sempre importante que tu trabalhe nas redes sociais, mas que traga o conteúdo adequado para cada ferramenta, para cada plataforma, né? É só tu pensar, eu tiro por mim, quando eu entro no IGTV, se o vídeo tá muito longo, a gente acaba cansando muito rápido, né?
Quando a gente está no YouTube, os vídeos são mais longos. No TikTok agora, que é a nova onda, né? Exatamente, é 15 segundos. Então não adianta tu querer colocar ali o vídeo de 3 minutos no TikTok, já é muito, a pessoa já passa, cansou. Então é porque a pessoa está mentalmente preparada para um tipo de conteúdo, né? Então cada plataforma tem o seu segredinho, digamos assim. Certo. Mas portfólio, inspirações é maravilhoso. Mas lembra de conversar com o teu público, conversar com os teus clientes, aparecer, passar confiança, mostrar, apresentar o teu trabalho, como que funciona, né? O que é um projeto, se tu vai em obra, mostra em obra, faz story na obra, mostra antes e depois, trabalha, que vai funcionar. Legal. Vamos ter mais perguntinha aqui para Mari. Aqui a Marta perguntou, como você vê o mercado de trabalho hoje, para quem está começando? Eu vejo, bom, eu acho que o mercado, eu não estou começando hoje, né? Mas como que eu te diria? Eu acho que o mercado está melhor do que há 10 anos atrás. Eu até recebi essa pergunta esse domingo. Eu recebo bastante esse tipo de pergunta, mas domingo foi a mais recente, anteontem, que uma moça me mandou um textão falando que está pensando em fazer transição de carreira, que ela trabalha numa profissão que não tem a ver com ela hoje, ela não faz aquilo com prazer e tudo mais, e ela ama design interior, é um sonho antigo. O que eu acho? Eu acho que vale a pena? Eu disse, olha, é mais fácil, tá muito melhor do que há 10 anos atrás, quando eu me formei. Porque há 10 anos atrás, design de interiores, pelo menos para mim, na minha época, as pessoas viam como uma coisa de outro mundo. Ah, isso é novo, é passageiro, e não sei o quê. E as pessoas não vão investir em alguém para ir lá e pensar a casa dela e entrar na casa dela. Hoje em dia, não. Hoje em dia está muito mais suscetível as pessoas a pagarem para pessoas para fazerem aquilo que elas não sabem. Então hoje é muito mais comum, todo mundo quer fazer uma dieta, vai no nutricionista. Antigamente a pessoa não parava de jantar à noite. Hoje ela vai no nutricionista, né? A pessoa quer mudar a sala, ela contrata uma consultoria de decoração. Antigamente ela ia na loja e comprava um sofá novo. Hoje ela já quer ser mais assertiva, ela não quer perder tempo. Então, assim, nós estamos habituados a pagar por especialistas, né? Pagar por pessoas que fazem aquilo que a gente não sabe fazer. E há tempos atrás não era assim. Então, eu acho que hoje o mercado está melhor do que antes. Eu tenho essa visão, eu acho que está... E a questão de Covid, todo mundo falando, né? Sobre como que volta... no mundo voltar a ser como era. E dizem que não vai, né? O mundo nunca mais vai ser o mesmo, agora vai mudar. E a gente tem que participar da mudança. Exatamente, a gente tem que participar da mudança. Se vai mudar, vamos mudar junto. Vamos atender. A consultoria é um grande exemplo disso, né? Então, enquanto pessoas estão cortando custos, tem pessoas que estão investindo na sua casa, estão trocando móveis, estão vendo que o que eles tinham antes não era bom, então estão contratando consultoria, contratando projeto. Então é a gente mudar e se adaptar junto. Verdade, essa questão de transição, né? A Roberta comentando que largou a advocacia, né? 24 anos e agora está no IBDI, né? Veio fazer o curso. Que legal. Que gosta, né? Que legal. E sabe, Mari, que a gente tem muitos alunos assim, muitos alunos que fazem o curso e que vêm de áreas assim completamente diferentes, mas que sempre tiveram essa paixão, esse amor, né? Essa vocação em design interior. Então aquela coisinha que, sabe, ficou lá dentro, guardado. Sim. E acabam fazendo o curso para transformar, né? Transformar esse hobby em profissão. E até, pessoal, fiquem ligados que isso também é um assunto que a gente vai estar falando aí pelos próximos dias sobre transição de carreira. Então, quem ainda, né, tá com aquele pezinho assim que, né, não sabe ainda o que fazer, vai ficando ligado por aí. É um assunto que a gente vai trazer para poder direcionar vocês. Muito legal. É um assunto muito interessante. Sim, eu acho que é super importante. E tem pessoas que me perguntam, mas o que tu acha de mais pessoas entrando, mais pessoas formando, sendo designer e mais concorrente? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque a gente, uma andorinha sozinha não faz verão. Se eu for uma única designer de interiores no mundo, que voz eu tenho, né? Agora imagina vários designers lutando pela mesma causa, vendendo o mesmo produto, valorizando o mesmo trabalho. Então, o nosso campo só aumenta, eu acho isso maravilhoso. Quanto mais, melhor. Legal.
Então é isso, temos mais perguntas, acabou? Deixa eu ver aqui. Acho que não tem mais, né? Acho que respondemos todos. Bom, gente, essa live aqui depois ela vai ficar disponível também para vocês. Já sigam lá o canal da Mari no YouTube, o canal do IBDI, o IBDI Edu lá no YouTube. Depois a gente vai estar colocando todas essas lives que estão acontecendo aqui para vocês. Já vou deixando o convite na semana que vem, Mari. Na semana que vem a gente tem um assunto muito bacana, que é para quem está começando, né? Quem acabou de se formar, como é que é a vida do designer de interiores recém-formado. Então, quais são as dúvidas, quais são as dificuldades, né? Como você tem que dar o teu primeiro passo. Então, a gente vai estar trazendo essa live aqui na próxima semana. Então, fiquem ligados aí que logo a gente já vai estar divulgando aqui para vocês. Quem é que vem participar dessa live aqui com a gente? Eu com certeza vou participar, estarei aqui assistindo. Obrigada. A Samara disse que gostou, fico feliz. Eu e a Jennifer ficamos felizes, né, Jennifer? Sim, com certeza. Nossa, mas a gente tem a agradecer, né? Você sempre tão profissional, tão solista, né? Sempre trazendo um conteúdo, assim, uma contribuição tão relevante, né? Aqui com a gente na escola. Obrigada, Jennifer. Eu fico super feliz em ter ajudado. Fico feliz que o pessoal gostou, né? Às vezes como eu já falei aqui, eu desembesto a falar e vou falando. E não sei se tem a ver com o catarinense, né? Dizem que os catarinenses falam rápido. Quem não é catarinense aqui vai falar pra gente se eu engatei a primeira e saí falando. Mas eu espero ter ajudado, ter contado um pouco e, enfim, né? Ter contribuído de alguma forma. Muito obrigada pelo convite, Jennifer. Fiquei super feliz. Sempre que precisarem, sabem que eu estarei por aqui. Mari. Obrigada. Venha sempre bater um papo aqui com a gente. Obrigada. Voltarei, tá? Então tá. A galera gostou, fico feliz. Que bom. O pessoal já falaram aqui que estão se viciando nas lives do IBDI. Que legal. Claro. Toda gente, sexta agora a Jennifer vai estar aqui. Isso mesmo. Gente, obrigada também pela participação de cada um de vocês. Tá? Então a gente espera vocês aí na próxima semana. E obrigado novamente, Mari. Foi muito bom estar essa noite aqui contigo. Obrigada, Jennifer. Foi um prazer, tá? Até a próxima terça eu estarei aqui assistindo, conversando no chat. Combinado, vou te esperar. Então tá, pessoal. Brigadão, viu? Uma boa noite aí para todos vocês. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.